possa entrar no clima, na palestra, relaxar um pouco. Vamos fazer uma pequena leitura do exórdio, minutos de sabedoria do pastor Lino. A mensagem é: todos nós somos iguais perante o Pai que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não conta as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Assim seja. Fechamos nossos olhos agora, para que possamos unir nosso coração e nosso pensamento a Deus. Deus Pai de infinita bondade, nós te pedimos, Senhor, o teu amparo, e permita que a espiritualidade possa nos intuir no entendimento dos ensinamentos do dia de hoje. Assim seja. A mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a parte de Instrução dos Espíritos, a parte 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cimo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem na matéria. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais no ponto de partida que objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que não se despojam, senão pouco a pouco, de sua grisalha, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente
e mais do que bens terrestres, levar-nos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. A mensagem do Espírito Lázaro, Paris, 1862. Assim seja. A palestra de hoje será proferida pelo nosso irmão Franklin com o tema maravilhoso: Reencarnação e Inclusão, a jornada das pessoas com deficiência. Vamos aproveitar bastante. Chamamos aqui nosso irmão Franklin. E a sociedade brasileira, ela tem, digamos assim, que qualidades e defeitos, como qualquer outra sociedade, mas dentro dos seus defeitos, a sociedade brasileira ela não gosta de discutir, até talvez por não ter maturidade, de discutir determinadas temáticas, como, por exemplo, a temática das pessoas com deficiência, né? A temática da questão da sexualidade. Não são temas, né, do uso de drogas, né, que hoje a gente está aí no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre quem importa para usar, quem importa para vender, ou seja, essas discussões sobre o aborto são discussões geralmente que a sociedade brasileira não demonstra muita maturidade para poder conceber opiniões, né? Mas a questão de trazer a temática das pessoas com deficiência é algo muito direcionado para o meu dia a dia, principalmente por experiência própria, familiar, e também porque na faculdade eu sou professor da disciplina de Educação Especial e Inclusiva no curso de Pedagogia, né? Então, no dia a dia eu trabalho em si essa temática, até porque posteriormente a fazer o curso de Pedagogia, nós fizemos um curso de especialização também direcionado nessa área. Então, quando a gente traz para o Centro Espírita essa temática da discussão sobre as pessoas com deficiência, nós temos algo a mais a discutir sobre isso. A leitura, né, que quando eu cheguei, a área perguntou, tem algum texto? Vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Capítulo 11, item 8, uma mensagem do Espírito Lázaro, o capítulo é amar o próximo como a si mesmo, e Lázaro fala de amor e fala de reencarnação. No finalzinho ele diz que há uma segunda palavra. Primeiro ele fala sobre o amor, e depois ele diz que há uma segunda palavra que no alfabeto espírita, né, ela deveria ser levada muito em conta, que é a questão da reencarnação. Quando a gente estuda e chega no Centro Espírita, dois temas são mais relevantes na curiosidade da gente. O primeiro tema é a comunicabilidade com os espíritos. Isso nos chama muita atenção. E o segundo tema, né, que por estar em segundo não diz que é menos relevante, é a questão da reencarnação. São as nossas dúvidas. Nós ficamos perguntando, né, o que é que tem aí sobre reencarnação, o que é que tem sobre comunicabilidade dos espíritos. A curiosidade sobre a comunicabilidade dos espíritos geralmente é maior. Até porque na nossa existência, ainda como característica da nossa inferioridade, nós temos um profundo temor da morte, que é algo certo, inevitável. Você nasceu hoje e amanhã vai começar a desencarnar, porque você vai tendo, na verdade, não é dia mais, é dia menos. E a gente não sabe especificamente em que dia desencarnaremos, nem muito menos do que. E
conhecer o Espiritismo faz com que a gente não leve em conta essa necessidade de saber quando desencarnaremos. Porque apesar de nós sermos uma doutrina que estuda a comunicabilidade dos espíritos, nós não vivemos nem estudamos a morte. Nós vivenciamos e estudamos a vida. Então, se vivenciamos e estudamos a vida, é notório para qualquer um de nós que somos espíritos e que resistimos ao fenômeno que a gente chama de morte. A morte é apenas a decomposição física do corpo que nós, como espíritos, permitam-me utilizar essa palavra para ser mais fácil de compreender, habitamos, né? Ou controlamos, dirigimos. O corpo é, sem dúvida nenhuma, para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, um grande, digamos assim, meio de evolução espiritual. O corpo é. A gente não pode, na nossa condição espiritual, viver sem esse corpo físico. É claro e evidente que a gente precisa também compreender que mesmo quando a gente se encontra desencarnado, a gente evolui. Porque é uma ideia errada imaginar que a gente só evolui, só aprende quando a gente está encarnado. Que a gente só passa por uma prova, só passa por isso necessariamente se estiver encarnado. Não. Os espíritos responderam a Kardec com muita claridade. Na erraticidade, ou seja, quando a gente está desencarnado, a gente aprende, a gente evolui. Porque não para a vida do espírito. Só que nós vivenciamos outras experiências diferentes da experiência daquilo que a gente chama da matéria, da carne. Nós vivenciamos outras experiências, com outras realidades, com outra visão de mundo, muito mais expandida do que quando a gente está preso aqui. Por exemplo, nem todo mundo aqui tem a capacidade de ver espíritos, nem todo mundo aqui, ou seja, na sua grande maioria, sabe o que foi, o que deixou de ser na sua última encarnação. Nós esquecemos do passado, não nos lembramos daqueles que vivenciaram conosco vidas anteriores. Então, o corpo em si, apesar de ser, digamos assim, um grande ajudante para o nosso processo evolutivo, Miguel? Vai assistir a palestra, não? Fica aí, papai. Apesar de ser um grande lenitivo para essa nossa evolução, mas ele limita. E quando desencarnado, a gente tira um pouco dessas limitações, dependendo da nossa condição espiritual. Bom, quando a gente conhece o Espiritismo e a gente vai atrás dessas nossas curiosidades, e dentre elas a reencarnação, a primeira impressão que a gente tem quando estuda a reencarnação é de que a reencarnação é um castigo. É a compreensão mais superficial. A gente compreende que a reencarnação é um castigo. E isso não é uma criação brasileira, nem muito menos da doutrina espírita. Isso é uma visão que se vem daí, do Oriente. Para os hindus, com as suas divisões, digamos assim, de castas sociais, quase 20.000 castas sociais que nós temos na Índia, muitos daqueles indivíduos que sofrem estão sofrendo por causa do seu karma, que é algo que não necessariamente é uma palavra espírita. O karma não é uma questão de discussão e de estudo da doutrina espírita, mas faz parte do processo de compreensão do que é reencarnação. Então, para os hindus, reencarnar é um processo que o indivíduo curte, passa por aquilo que ele chama de karma. A maioria de nós imagina que karma está sempre relacionado a passado, e é um erro. O karma ele está relacionado ao passado, ao presente e ao futuro. Algumas correntes judaicas são reencarnacionistas. Algumas correntes de estudo judaico são reencarnacionistas. E para muitos deles não existe nem presente, só existe passado e futuro. Porque eles dizem que tudo que passou é passado e tudo que a gente está vivenciando agora com a velocidade do tempo, ou seja, ou é passado ou é futuro, não tem necessariamente presente. Então eles estão vivenciando as experiências do passado com expectativa de mudança do futuro. Para nós espíritas existe passado, presente e futuro. E a reencarnação, diferentemente do que imaginam algumas correntes hindus, nas quais na sua totalidade,
vivenciando a ideia do karma, não é um castigo. É uma ideia muito errônea. Talvez a maior de todas que a gente faz com relação à reencarnação seja imaginar que reencarnar é castigo. Mas é natural nós olharmos, por exemplo, para alguém que tem uma determinada deficiência e imaginar assim: poxa vida, por que foi que tem isso? Ele tem, ou eu não tenho, por que eu não tenho? Essa semana, uma colega nossa de trabalho, que nós discutimos reencarnação, porque ela é uma católica de pensamento ferrenho, eu digo: você é uma católica de prática ferrenha, não, você é uma católica de pensamento ferrenho, é diferente. Ela falou assim: eu não consigo compreender reencarnação, né? Eu falei: tem uma pergunta simples para você começar a compreender reencarnação. Ela falou: qual? Olha, a pergunta simples é: por que uns sofrem e outros não? É simples. Se você concebe Deus como inteligência suprema, se você concebe que Deus é justo, né, irmão? Deus é justo. Nós todos concebemos que Deus é justo. Por que é que nascem uns lá na Etiópia, no chamado chifre africano, né, aquela parte da África? Etiópia, Somália e Quênia. São os 3 países de menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Pobreza, a morte, as pessoas morrem por uma gripe, uma coisa simples. O que um comprimido resolveria? Uma vacina. As pessoas morrem. Quando não morrem de fome? Por que é que nasceram pessoas assim lá no Quênia, na Somália, na Etiópia, e aqui não? Eu sou espírita por causa dessa colocação. Você é uma indagação filosófica, social, filosófica profunda. É uma pergunta filosófica simples, mas de uma profundidade muito grande. Bom, se eu concebo de que eu mereço e eles não merecem, aí eu deixo de ter a imaginação de que Deus é bom, que é justo, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. Essas qualidades divinas desaparecem. Porque se ele joga dados, porque é jogar dados, né? Eu vou jogar. Quem é que vai nascer? Vai nascer Frank. Pega 2 dados e joga. Dependendo do número que der, Frank nasce no Brasil. Dependendo do número que der, Frank nasce lá na Etiópia. Deus jogaria dados se nós não concebêssemos a ideia de justiça. Sendo a ideia de justiça aquela que nos acompanha, a gente começa a compreender a reencarnação com outro olho. Não é castigo. Na verdade, o indivíduo passa pelo processo de, gosto de utilizar uma palavra, burilamento. Não sei se vocês já ouviram. Você vai, digamos assim, moldando, burilando, lapidando o seu espírito. Essa é a grande ideia que, digamos assim, resume os processos reencarnatórios. É esse burilamento e não castigo. Porque quando a gente fala sobre reencarnação e tenta compreender a reencarnação de forma superficial, aquilo que está assim bem, né? A gente diz assim: eita, olha fulano sem braço. Na outra vida ele cortou o braço de muita gente, por isso que nasceu sem braço. Né? Eita, fulano está ali, ó, é cego, ou tem baixa visão. Essa na outra vida ele devia queimar os olhos das pessoas, por isso que ele nasceu cego. Né? Veja bem, a reencarnação ela não é um processo de castigo físico. Ela é uma lei que regulamenta o ajuste de contas do indivíduo com a sua própria consciência. Porque as leis divinas e naturais, elas existem. E elas são imutáveis. E eu costumo dizer que existe uma diferença. Sempre quem já escutou alguma palestra minha, talvez já tenha escutado isso. Existe uma diferença muito grande entre o meu exercício do livre-arbítrio e a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja sempre feliz, né? Vocês concordam comigo? Tem passagem do Evangelho, Paulo gostava de repetir isso, dizia que Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se salve, que ele se converta e se salve. Ou seja, que o indivíduo mudasse, com essa mudança ele crescesse. É assim a vontade de Deus. Mas com o exercício do nosso livre-arbítrio, que inclusive não vou chamar de dádiva, mas de capacidade dada pela divindade para a evolução espiritual, ou seja, o que é o livre-arbítrio?
escolher entre o bem e o mal, isso aí a gente vai, aos poucos, desenhando as nossas existências. E duas lições são muito interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre, quando falo em reencarnação, eu mando dessas duas lições. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. São duas lições muito importantes da doutrina espírita quando se fala em reencarnação, porque elas esclarecem. A gente tem uma dúvida muito grande. O que é que foi da vida passada? O que é que foi dessa vida? Nós ficamos nos perguntando. O que é que foi? Eita, rapaz, eu estou passando por isso, só pode ter sido uma coisa da vida passada. E a gente esquece que foi uma coisa que começou há 6 meses atrás. E não há 6 vidas atrás. E às vezes tem coisas realmente que nós trazemos das vidas passadas. Necessidades de burilamento, não do corpo físico, mas dos sentimentos que nós carregamos, existência após existência. O Atali, psicólogo, sabe muito bem disso. A construção da personalidade, da persona, como diziam os gregos, é um processo lento. E com o conhecimento da reencarnação, a gente sabe que isso é um somatório de processos que vão acontecendo de existência para existência. Sendo assim, cada um de nós reencarna, pode até reencarnar, com necessidades semelhantes, mas jamais um espírito reencarnará com as mesmas necessidades do outro. Jamais. Igual não existe. Porque se existisse exatamente igual, não existiriam as individualidades. E nós somos espíritos individuais. Dizem os espíritos a Kardec que Deus nos criou simples e ignorantes. Tem um contexto filosófico muito importante. Nos criou simples e ignorantes. Daí, Ele nos possibilita, a partir do momento em que nos tornamos espíritos, né? Depois de todo o processo de princípio de vitalidade, nos tornamos espíritos, e aí Deus nos possibilita o livre-arbítrio. E a partir desse momento a gente começa a fazer as nossas escolhas, entre o bem e o mal, entre que caminho nós vamos seguir, se vamos acelerar os nossos passos espirituais, ou se nós vamos ser mais lentos. Uns conseguem acelerar, outros conseguem quase frear, porque esse freio, a inércia, dizer assim, fulano tem uns 10 vidas aí, não saiu do canto. Mentira. A reencarnação, ela impossibilita o indivíduo à inércia. Essa ideia de dizer, eita, fulano fez uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, está do mesmo jeito. Impressão nossa. Incapacidade de perceber a realidade do espírito. Não existe inércia. Pode ser pouco, meu amigo, mas você na encarnação cresce. E mesmo na erraticidade continua crescendo. Não existe no processo de evolução espiritual. E diante daquilo que a gente concebe como sendo uma lei divina e natural, a parada de um processo evolutivo. Não. Ninguém consegue. Porque quando nós não nos esforçamos e conseguimos, a própria conjuntura do globo, do universo, das realidades e companhias espirituais, nos impulsiona mais rápido, mais lento, mas nos impulsiona a algum aprendizado. Eu gosto de uma frase de Ramatiz que ele diz: bater dos olhos influencia na existência dos outros. A forma como você olha para o outro e bate os olhos para ele, de aprovação, de reprovação, isso influencia a vida dele e a sua. Porque o universo resiste de todas as formas possíveis. E neste planeta em que nós estamos encarnados, o perispírito funciona como um grande arquivo. Veja, o espírito, com as suas necessidades, com os seus caminhos, as suas escolhas, né? Os seus merecimentos, porque muito está baseado na lei divina, baseado na necessidade do merecimento. Ele registra no perispírito aquilo que ele carrega, digamos assim, na sua consciência, os seus sentimentos. E quando o corpo físico vai ser construído para que o espírito aí possa, digamos assim, na existência corpórea, usufruir das capacidades e possibilidades de um processo evolutivo na carne, o corpo físico ele recebe a impressão do perispírito.
Precisa a gente compreender isso. Hernando Guimarães Andrade chamava isso de corpo astral, ou modelo organizador biológico. Ou seja, o espírito influenciava o perispírito e o perispírito moldava o corpo físico, segundo as necessidades e os merecimentos de cada um de nós. Só que a gente tem que parar aí um pouquinho e imaginar uma coisa muito importante. Uma coisa importante. Se nós compreendemos a vontade de Deus, não vemos a encarnação como um castigo, e sim como uma possibilidade de crescimento espiritual. E o nosso corpo físico é moldado pelo nosso perispírito, que resiste às impressões do espírito com relação a absolutamente tudo, inclusive os nossos sentimentos. Mesmo assim, o corpo físico exteriorizando aquilo que a gente carrega, não é a necessidade física que nos molda ou que nos possibilita a evolução espiritual, mas a condição que é a necessidade física, intelectual, ou seja, de qualquer outra forma que se enquadre dentro dos PCDs que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, realmente exteriorizam. Ou seja, o que eu preciso trabalhar é o meu sentimento. Se aquela necessidade especial me possibilita maior reflexão, ótimo. Então não é a necessidade especial que me fará evoluir, mas a condição que ela me possibilitou. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência, que são o Brasil gosta muito de sigla, né? São chamados PCDs, que também na língua portuguesa os nomes geralmente são muito grandes, né? Aí a gente tem que diminuir os chamados PCDs, foram esquecidos. Desde a mitologia, eu fui fazer algumas pesquisas interessantes para juntar esse tema reencarnação com o das pessoas com deficiência. E eu fui fazer até mitologia, tinha Hefesto, né? Era um deus, né? Um semideus, que ao nascer, filho de Zeus e de Eva, quando ele nasceu, a mãe notou que ele era deficiente físico. Ele tinha uma deficiência nas pernas. E ela lá de cima do Monte Olimpo, né? Não conseguiu resistir. E ela lá de cima do Monte Olimpo jogou ele. Só que quando ele caiu na água, porque ela não queria a morte dele, mas sim, não veio nunca mais. Ao cair na água, Hefesto se feriu ainda mais. Mas ele foi socorrido pelos moradores de uma ilha, e lá ele desenvolveu capacidades diferenciadas, tão diferenciadas para trabalhar e forjar o aço, que todos os deuses daquele dia em diante só queriam armas. Deixa eu dizer, deixa eu assentar aqui. Todos os deuses só queriam armas e armaduras feitas por Hefesto. E a sua mãe, quando descobriu que ele tinha conseguido, mesmo com a sua deficiência, construir habilidades, diz a mitologia que ela começou a ter orgulho dele novamente. Olha que história interessante, né? E que se enquadra muito bem com as chamadas PCDs. Quantas pessoas? Ontem um colega meu, eu discutia com ele sobre a questão da disciplina de educação especial inclusiva, e ele falou assim, velho, quantas pessoas na antiguidade, tu lembra quando tu era pequeno? Não vou dizer os anos, né? Não vai calcular isso, que só a inteligência artificial daqui uns dias para fazer. Mas ele falou assim, quando a gente era pequeno, tu chegou a escutar aquelas histórias que diziam assim, ali não sei aonde tem um menino que está endemoniado, o diabo tomou de conta dele, ele está dentro de um quarto fechado com uma grade, e ele fica lá dentro, nu, quebrando tudo. Tu escutou isso quando tu era menino? Eu falei, rapaz, escutei. Não sei se vocês escutaram, mas eu não sou tão antigo assim, é uma coisa boa, né? Mas eu escutei, e a gente ficava com medo. Era um menino que ficava lá no quarto, trancado, nu, porque ele rasgava a roupa, e ele batia, ele gritava, e as pessoas diziam que ele estava com o diabo no corpo. Eram também aqueles meninos que iam, quando chegava alguém em casa, né,
Eles eram colocados no último quarto da casa e eles eram instruídos diante das suas necessidades. Quando chegar alguém, você vai para lá. Por quê? Porque as famílias tinham vergonha de mostrar aquele que era considerado doidinho, né? Ou aleijado. Isso foi uma realidade na nossa cultura de muito tempo. Isso que era feito com Hefesto não é algo diferente, não. Está lá na história da mitologia grega. Quantas mães e quantos pais não pegaram os seus filhos, né, e jogaram do Monte Olimpo? Quantos? A história está recheada disso. E aí a gente precisa compreender uma coisa. Qual é a finalidade da reencarnação? Aí eu gosto sempre de trabalhar com o livro dos Espíritos, né? A questão 132 do livro dos Espíritos diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos respondem a Kardec: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E aí cita-se: perfeição espiritual. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizar é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então não é reencarnar por reencarnar. Existe um objetivo no processo de reencarnação. Né? Deixa eu separar aqui, eu assim. 371. E na questão 371, Kardec vai mais à frente, né? E ele pergunta: a opinião de que os deficientes mentais, olha só, teriam uma alma inferior, tem fundamento? Veja, isso por volta da metade do século XIX. Kardec fala sobre inclusão e fala sobre os PCDs. Ele pergunta: a opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? E os espíritos disseram: não. Eles têm uma alma humana, igual a dos outros. Muitas vezes, vejam só, mais inteligentes do que pensáveis. Olha a resposta dos espíritos: que sofrem da insuficiência dos meios que têm para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. Quer falar? Quer dar um ouvido? Então a gente precisa compreender. Kardec falava sobre os deficientes e dizia que os deficientes têm uma alma exatamente igual a dos outros e que muitas vezes eles são muito mais inteligentes do que a gente pode imaginar. Então aí a gente começa a compreender, né? Vejam só, todos nós somos espíritos. Ponto final. Todos nós passamos pelo processo da reencarnação. Ponto final. A reencarnação é um objetivo que a gente tem para o burilamento das nossas imperfeições. Ponto final. Todos somos iguais perante Deus. Olha, tem uma passagem de Pedro em uma epístola que ele diz algo muito interessante. Ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Entendeu? Não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos nós somos iguais. Aí hoje a gente tem um número grande de diagnósticos. Geralmente, as questões físicas eram mais fáceis de ser diagnosticado, as questões de baixa visão, de cegueira, de surdez também, mas hoje a gente tem um número maior, digamos assim, de diagnósticos, geralmente de transtornos de neurodesenvolvimento, são aqueles chamados transtornos de neurodesenvolvimento, autismo, né? TDAH, desregulação do humor, deficiência intelectual leve, moderada ou grave, considerada grave, nível de suporte de autismo, porque
que hoje se fala em nível de suporte, 1, 2 ou 3. E as pessoas geralmente começam a perguntar: então hoje tem mais autista do que tinha antigamente? Hoje tem mais crianças com TDAH do que tinha antigamente? Não, com certeza não. Hoje se faz mais diagnóstico de crianças com autismo do que antigamente. Hoje se faz mais diagnóstico de crianças com TDAH do que antigamente. Hoje se faz mais diagnóstico de crianças com deficiência intelectual do que antigamente. Mas a humanidade, ou seja, o senso comum social, ainda é de segregar esses indivíduos e não de incluir. E a gente discute muito isso quando trabalha na disciplina de educação especial inclusiva. E eu costumo dizer aos meus alunos e alunas de que, na verdade, a gente não tem que falar sobre educação inclusiva, a gente tem que falar de inclusão na educação, que é diferente, é um sentido diferente. Quando eu falo em educação inclusiva, eu limito a determinados indivíduos que têm que estar na educação. Mas quando eu falo em incluir na educação, em vez de educação inclusiva, eu estou colocando todo mundo realmente nesse meio. Todos. E o que é mais importante para nós? Espíritos em processo de evolução. Um dia nós discutimos sobre reencarnação, né? E um amigo falou: olha, vocês espíritas gostam de falar de um exemplo de reencarnação. O exemplo de reencarnação que vocês falam é o exemplo de João, né? Que numa encarnação anterior teria sido Elias. É o segundo. João Batista teria sido Elias. Elias foi um profeta que era conhecido como profeta do fogo, né? Ele controlava, ele tinha uma facilidade muito grande. Tanto é que ele faz uma aposta com os adoradores de Baal, que era um deus pagão, e ele fez a seguinte aposta. Vamos colocar na forma mais simples: se vocês orarem aí, rezarem para o Deus de vocês, e essa sarça, esse espinho pegar fogo, tudo bem. Agora, se vocês não conseguirem, e eu conseguir com o meu Deus, sozinho orando, queimar tudo isso aí, eu posso pedir o que eu quiser. E ele fez essa aposta com os adoradores de Baal. Olha, ele já sabia. E foi meio sacana, né? Ele sabia que podia tocar fogo na sarça, ele era um médico de efeito físico, controlava esse fenômeno. E assim os adoradores de Baal rezaram, oraram, não conseguiram tocar fogo, e ele simplesmente vai lá, coloca a mão e o fogo pega. No final da aposta, ele disse: o que é que você quer? Ele falou: eu quero a cabeça de todo mundo. E os adoradores de Baal tiveram todos a cabeça decapitada. Depois ele nasce como Elias, como João Batista, né? João Batista. E era um indivíduo que se vestia, ele comia, segundo a história, Elias comia gafanhoto, João Batista também tinha essa história, um eremita. E aí, João Batista morreu como? Decapitado, né? Pede a cabeça de João Batista, se não me engano, pede a cabeça de João Batista na bandeja. E assim foi feito. Então isso quer dizer que João Batista teve a cabeça cortada, porque na outra encarnação ele mandou cortar as cabeças. Eu digo: mas era 200 cabeças para uma, então a cabeça de João Batista devia ser muito grande, porque era para valer 200 cabeças. O que na verdade se busca nesses pontos não é a questão física, mas a questão do sentimento. Aí a gente pergunta, né? E por que essas crianças nascem autistas? Por que elas nascem com TDAH? Por que elas nascem com deficiência física? Por que elas nascem com deficiência intelectual? Por que essas necessidades estão entre os ricos e entre os pobres? Entre os chamados de classe baixa, de classe média e de classe alta? O corpo é apenas uma condição para a evolução do espírito. O corpo é apenas uma vírgula no processo e não um ponto final. Como os próprios espíritos disseram a Kardec, os indivíduos que são doentes mentais têm espíritos diferentes, não são exatamente iguais e muitas vezes mais inteligentes. Quantos indivíduos que ganharam o prêmio Nobel? Quantos indivíduos que desenvolveram determinadas patentes? Quantos indivíduos que desenvolveram determinados objetos que são hoje comuns no nosso dia a dia? Não é indivíduos que se enquadraram dentro de pessoas com deficiência e que não tiveram tratamento nenhum, porque hoje a gente já vê tratamento. Quem já assistiu aquele filme O Milagre de Anne Sullivan? É um filme da década de 60, se eu não me engano, 1962.
que conta, na verdade, a história não de Anne Sullivan. Na verdade, o filme é para contar a história de Helen Keller, que era uma menina nascida no final do século XIX, né? Nasceu com deficiência visual, tinha baixíssima visão, praticamente cega, e que não conseguia falar. Os seus pais contrataram uma professora que também não tinha visão. Tá certo? A Anne Sullivan. E ela começou a desenvolver meios específicos, inclusive ensinou a Helen Keller a escrever e ler em braille. E essa menina que foi considerada pelos pais como sendo uma menina que não tinha condições, que contrataram por último Anne Sullivan para ver se conseguia fazer alguma coisa, essa menina se transformou numa defensora das causas das pessoas com deficiência e escreveu, vejam só vocês, 12 livros, sem ter nenhuma capacidade visual. Escreveu 12 livros. E se tornou uma grande defensora, além de grande escritora, uma grande defensora das pessoas com deficiência. Se nós formos ver a história da humanidade, nós deveríamos até sentir vergonha de nos enquadrarmos como humanos. Nessas pesquisas que eu estava fazendo, lendo alguma coisa sobre as pessoas com deficiência, na história e tudo mais, eu vi que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, os nazistas desenvolveram o chamado Atom 4, né, que era um processo de extermínio, segundo a doutrina nazista, de pessoas que não eram dignas de viver. De 1933 até 1939, eles desenvolveram, antes da guerra, um sistema de esterilização. Todas aquelas pessoas que eram consideradas pessoas com deficiência, além das pessoas com deficiência, homossexuais e mais outros, mas principalmente as pessoas com deficiência, eles eram esterilizados em hospitais específicos de esterilização. Conta-se nos registros que entre 200 e 300 mil pessoas foram esterilizadas, ou seja, eram pessoas que não podiam fazer parte da eugenia, que era a ideia do nazismo, em que primeiro vinham os nórdicos, a ideia dos nórdicos, né? E depois as classes de raças, sub-raças. Então, quando chegou em 1939, Hitler recebeu, vejam bem, o que é a história. Hitler recebeu de um pai alemão uma carta em que o pai pedia autorização para sacrificar o filho através da eutanásia. Se acreditasse no diabo, tinha sido o diabo que tentou. Mas, como eu não acredito, não vou dizer que foi o diabo. Foi a maldade humana mesmo. Alimentada talvez por alguns irmãozinhos obsessores, mas a maldade humana, porque não tem obsessor para alimentar o que você não quer. Bom, Hitler recebe essa carta, o que ele faz? Ele manda o seu médico pessoal até esse lugarejo para fazer uma análise da criança e ver realmente se a criança tinha aquilo que o pai dizia. O seu médico pessoal foi lá, fez a análise, voltou e disse o chamado Führer, né? Olha, a criança realmente tem as necessidades que o pai disse e ele não só vai gerar despesa para o Estado e não tem o que contribuir. E ele se enquadra entre as pessoas que não são dignas para viver. Só que daquele ponto em diante, algo desperta na cabeça doentia do líder alemão. Ele diz: nós não vamos mais esterilizar, nós vamos criar um departamento de análise sobre quem tem direito a viver ou não tem, e todos aqueles que forem considerados indignos serão automaticamente, o Estado vai começar a fazer a eutanásia em massa. É aí que começa a acontecer as mortes em massa pelo governo. E vejam só, eu descobri nessas pesquisas que uma princesa brasileira foi uma das pessoas que sofreu essa eutanásia. A princesa Maria Carolina, bisneta de Dom Pedro II, era austríaca, mas como depois que a Alemanha invade a Áustria e transforma num país só, anexa a Áustria, o pessoal perdeu aquele título, já não valia absolutamente nada, de princesa, de rei, de príncipe, não sei de quê. E aí ela foi morar com a mãe. A mãe já de certa idade, e aí ela foi classificada como uma pessoa não digna para viver, porque ela tinha deficiência intelectual.
em certo dia ela é levada para o castelo de Hamelin, que era um dos pontos de eutanásia alemã, e ela entra para tomar banho no chuveiro. Só que em vez de sair água, saiu gás carbônico. E ela morreu em 1941 por uma eutanásia do exército nazista alemão, porque simplesmente era uma pessoa que não tinha condição de viver. Então você veja até onde vai a maldade humana. E isso ocorreu, segundo os registros históricos, com cerca de 400 mil pessoas, nesses 6 lugares de extermínio, de eutanásia, sobre pessoas que não eram dignas de viver, fora os 6 milhões de judeus que também foram mortos nos campos de concentração. Então vejam como a história tratou em um determinado momento as pessoas com deficiência, espíritos em processo de evolução igual a nós. Porque às vezes a gente costuma, quando estuda a reencarnação, a ver muito o que o indivíduo tem por fora. Eita, olha só, olha Franco, ele é careca. Na próxima encarnação eu vou pedir para nascer cabeludo, né? Brincadeira, pô, cabeludo, careca, muito fácil. Mas às vezes a gente carrega por dentro da gente muito mais necessidades do que por fora. É normal. Às vezes a gente vê um defeito físico, intelectual, um transtorno, porque ele está ali, ó, a gente está vendo. E o egoísmo? E a vaidade? E o orgulho? Será que o orgulho, a vaidade e o egoísmo não nos enquadraria mais como necessitados do que os chamados PCDs, as pessoas com deficiência? Talvez na evolução do processo, processo de evolução espiritual, o egoísmo, a vaidade e o orgulho não sejam necessidades bem maiores? Não sejam os nossos verdadeiros defeitos? É um momento de reflexão. É a primeira vez que eu faço essa palestra. Geralmente, ainda vou ter que fazer em mais 2 lugares. E aí eu continuo a enquadrar a palestra. Né? A gente vai evoluindo, mudando uma história, procurando uma coisa nova, para que fique diferente, mais ou menos diferente nos centros. Mas desde o primeiro momento em que eu comecei a estudar, e aí eu gosto de colocar um pouco de história, por isso eu trouxe da mitologia como Hefesto, trouxe essas questões de Nassis, um pouco sobre o livro dos Espíritos. Todas as vezes que a gente vai fazer, e aí fazendo um paralelo sempre com o processo reencarnatório, a intenção maior é de fazer com que a gente possa refletir sobre a nossa visão das pessoas com deficiência. Não simplesmente porque está na moda incluir e não segregar. Porque às vezes a gente transforma o direito em moda. As pessoas falam muito no direito. Não, eu tenho uma carteirinha, minha carteirinha eu passo na frente, eu não pego fila, né? Eu compro um carro com desconto, tem um desconto de 30%, antigamente, hoje é praticamente nada, 6%. Mas antigamente chegou a ser 30% de desconto. Quem tinha deficiência, se enquadrava, olha, as crianças com autismo, e que se enquadram em pessoas de baixa renda, por exemplo, não pagam energia elétrica, tem determinados descontos, o pessoal é doido por isso. Nós espíritas temos que ter uma visão a mais. Nós temos que ter uma visão de que os direitos são necessários na sociedade e que o direito também inclui o indivíduo. Esses direitos também incluem uma parte da nossa sociedade, porque vocês imaginam, eu sou pai, né? André é mãe, nós temos aqui o Miguel que nos acompanha nessa reencarnação, e nós temos condições financeiras e temos condições de informação, de conhecimento, para dirigir as necessidades que nós encontramos no nosso vida. E quem não tem? A maioria da sociedade que não tem esse acesso à informação, que não tem a condição financeira. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Tem um professor amigo meu que é da Universidade Federal, o professor Hernani Ribeiro, lá de Vitória de Santo Antão, que ele disse assim: Franco, quanto mais a gente fala sobre as pessoas com deficiência, mais a gente esclarece. E quanto mais a gente esclarece, mais a gente faz o direito persistir sobre a ignorância. Nós precisamos repetir. Aí eu falei para ele, eu sou espírita. Ele falou, eita, que coisa boa, né? Eu falei, por que coisa boa? Ele falou, porque com certeza você tem uma visão diferente. Veja, pelo menos nós temos essa alcunha positiva, né? Você tem uma visão diferente das coisas. Eu falei, tenho uma visão diferente. É só porque nós somos espíritas e nós acreditamos na reencarnação
temperamental, seja qual for, não como um coitado, mas como um espírito em processo de evolução, que muitas vezes carrega muito mais capacidade do que nós. E que burilou diante da história espiritual que ele carrega, muito mais sentimentos positivos do que nós. E quem de nós saberá as nossas encarnações futuras? Eu sou crítico e permito a minha crítica e também permito a discordância de quem assim achar, não concorda com a minha opinião, mas aqueles romancezinhos espíritas de que o indivíduo escolheu a encarnação, fulano escolheu a encarnação dele, aí ele foi, fez isso, não sei o que, reencarnou assim. Pessoal, isso é balela. Já está dizendo, é romance. Isso é história em quadrinho. Vocês acham que nós temos capacidade, não vou sair muito do foco, né? Porque está ficando. Vocês acham que a gente tem condições espirituais? Me digam, se vocês tiverem, eu não tenho. Condições espirituais de escolher a encarnação. Está todo mundo na fila aqui do Ministério de não sei do que, escolhendo a encarnação que vai ter. Vocês têm condição? Eu não tenho condição espiritual para isso. Eu não estou tendo, eu estou lutando contra sentimentos físicos, quase que físicos. A gente quase que consegue pegar no egoísmo, na vaidade, no orgulho. É tão forte na nossa condição espiritual que a gente está já pegando, e tão físico, é tão forte na vida da gente, que a gente quase pega isso. E acha que a gente tem condição espiritual para estar escolhendo encarnação. Então, como é, Franco, que a gente reencarna? Reencarna compulsoriamente. Graças a Deus, as leis divinas não têm dúvidas do seu funcionamento. São imutáveis. E aí o que ela faz? Ela pega Franca, pega Yara, ela pega André, ela pega Miguel, ela pega... Todos nós exatamente encaixa nessa rede de relacionamento espiritual, onde, segundo as nossas necessidades e os nossos merecimentos, nós temos que nos integrar. Agora, com o processo de evolução espiritual, aí a gente chega lá. Num determinado ponto, aí a gente começa a escolher a nossa encarnação. Porque aí nós já temos maturidade espiritual para isso. Mas num planeta de provas e expiações, onde a ignorância, não vou nem chamar de maldade, né? Porque a maldade é um fruto da ignorância. A ignorância ainda sobrepõe a bondade. Pelo amor de Deus, aí é romance demais. É muita história da carochinha. A gente não pode romantizar tudo, porque Deus não romantiza a sua lei. É uma lei de aplicabilidade, inexorável. O que é que isso quer dizer? É para mim, é para você, é para qualquer um exatamente igual. Não coloca você nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos de onde você deve estar. Porque senão não é Deus. Não é onipotente, não é onisciente. E se nós acreditamos que Ele, como diz Jesus, é amor, já pensou? A gente fala tanto essa palavra, né? Que a gente sente tão pouco, a gente consegue discernir tão pouco sobre o que é isso. Mas se Deus é amor, se Ele é amor, cada um de nós tem segundo as nossas necessidades e os nossos merecimentos. E qualquer um de nós hoje que se enquadra dentro daquilo que a gente imagina a perfeição, porque até acho que a pandemia ajudou muito isso, né? Durante a pandemia, quando a gente parou, nós fizemos uma autoanálise nessa parada e todo mundo se descobriu um pouquinho necessitado de alguma coisa. Os consultórios clínicos de psicologia que digam isso, né? Você vê que antigamente ninguém nem ouvia falar em teleatendimento de psicologia. Ouvia antes da pandemia, ninguém ouvia falar. Hoje, coitados dos psicólogos no conhecimento. Porque nós fomos descobrindo, quando paramos numa parada forçada, nós descobrimos aqui muitos, ou na verdade todos nós tínhamos alguma necessidade, alguma coisa para encaixar, alguma coisa para colocar ali no ponto exato para poder a gente continuar a nossa jornada evolutiva. Então, hoje nós estamos na condição do que imaginamos sermos perfeitos. Amanhã estamos diante da necessidade de um espírito em processo de evolução em um corpo de um PCD, de uma pessoa com deficiência. Isso que importa. Todos nós estamos andando na mesma estrada. Alguns já conseguem enxergar as flores na beira da estrada. Outros ainda só conseguem ver as pedras, os percalços
cansados nessa estrada, outros ainda preguiçosos, arrastando os pés, de vez em quando dá uma sentadinha na árvore, levantando ele de novo, mas todos chegaram ao mesmo objetivo. A reencarnação é um caminho possibilitado pela justiça divina para que a gente se reajuste diante das nossas próprias consciências. Porque antes da gente errar com Deus, segundo nós fomos educados, nós erramos com as suas leis. E segundo os próprios Espíritos, está escrito aonde? Na consciência da gente. E aqui. Está escrito. Não está escrito no livro dos Espíritos. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui primeiro. Na consciência da gente. Porque a gente sabe exatamente quando faz certo e quando faz errado. A gente persiste no erro. Eu digo que o erro espiritual é muito parecido com o cigarro. Você pode perguntar para o fulano, mas isso faz mal? Ele disse, eu sei, mas eu não consigo deixar. Você sabe que faz mal, mas você não consegue deixar. Muitos de nós ainda não têm a consciência. Outros despertaram a consciência. E outros reformularam a sua consciência. É um processo. Né? Tem uma história, eu já contei numa palestra, quando ela ainda lá no outro prédio, e que ela cai um pouquinho, né, simulado aqui no temático da palestra, que é uma história budista, sobre a história dos 4 cavalos, se não me engano. Que ela diz, né, que alguns cavalos são colocados na carruagem e eles parecem que eles têm um dom, eles não precisa bater neles, basta, né, girar e eu me guiando naquele relógio. Agora foi que eu olhei aí eu olhei de novo e estava no mesmo canto agora. Quando ele falou, se você não fala, falta 10 minutos. Então o que acontece? Alguns cavalos você bota na carruagem, não precisa bater, você só faz girar assim, ó. Gira o chicotinho e logo dispara. Outros cavalos você bota, ele já é manhoso, aí você gira, ele dá um passinho mais ligeiro e para de novo. Aí você dá uma lapadinha nele, ele dispara. Outros cavalos, dizem os budistas, você bota na carruagem, gira, dá uma batidinha de leve, tange, faz não sei o que, ele não sai do cano, você dá uma batida mais forte até marcar o couro dele. Ele dispara, vai embora. E outros cavalos, infelizmente, tem que levar uma lapada mesmo daquela que abre o couro de canto a canto. Mas todos estão na carruagem. E todos estão achando o mesmo caminho. A diferença é como nós vamos chegar ao fim do caminho. Nenhum de nós vai exatamente, apesar de estar no mesmo caminho, ter as mesmas experiências. Cada um de nós individualmente carrega suas experiências. E essas experiências é o que forma a nossa personalidade. E essa personalidade caminha para aquilo que eu chamei de burilamento. Não falo. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine. Essa exposição é talvez 10% de toda a temática que a gente poderia tratar sobre esse tema. Né? Pode ter uma continuação a gente trazer em outro momento depois, mas é acima de tudo, esse é o meu grande objetivo, é fazer com que vocês iniciem um processo de pensamento sobre essa realidade de reencarnar e dentre os reencarnados as chamadas pessoas com deficiência, principalmente para que nós que não nos enquadramos, né, nos indivíduos com deficiência, possamos defender o direito deles. Porque o direito dele hoje pode ser o nosso direito amanhã. E que o direito às vezes é fora da nossa casa e amanhã ele está dentro também da nossa casa. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que possamos sair daqui e levar aos nossos lares, ou aonde quer que a gente possa ir, a mesma paz, a mesma harmonia que virou durante esse tempo aqui em que nos encontramos juntos. Deus nos abençoe. Um momento enriquecedor para mim, especialmente, esse tema. Quer dizer a Franca que Franca falou assim, a primeira palestra, a outra já vai evoluindo, né? E
mais exemplo e vai pesquisando mais. E na questão da evolução também do conhecimento, na questão da visão espírita sobre deficiência, eu me lembro, pronto, que eu fui assistir uma palestra do Centro Espírita, uma palestra espírita sobre deficiência, e eu fiquei por último porque eu tive vergonha de me levantar. Porque, como você disse, como é que o outro vê? Cada um tem uma interpretação e às vezes a interpretação é equivocada demais, não é? Porque eu nasci deficiente e as pessoas levam exatamente para uma visão totalmente diferente do que a doutrina explica. Então, assim, eu agradeço o que eu sou hoje, toda a minha trajetória, a minha deficiência. O que eu sou hoje, eu devo à minha deficiência. Porque o espírita não precisa fazer regressão de vida, porque a doutrina faz com que ele se conheça, identifique onde foi onde é que tem que se trabalhar. Então, no meu caso, se você é deficiente físico, aí no mínimo a vaidade você tem que trabalhar, né? O orgulho e tantas coisas que vem. O bullying na minha época era comum, né? Então eu me tornei uma pessoa muito assim, meio arisca, porque aquele que se encostava para chatear, então dava logo uma botada, que usava a bota, né? Então, tem colegas meus que dizem, mas já meteu aquela marca daquela bota, estou na minha dela, né? Então hoje já leva com leveza, né? A palestra de hoje foi incrível, a mensagem maravilhosa, mais atual impossível, né? Uma interpretação da doutrina que me emociona, me deixou emocionada. Espero que vocês realmente levem isso para casa, para onde vocês convivem, o momento de trabalho, na evento de conversa com os amigos, porque realmente é uma realidade, né? O que Franklin expôs aqui. Eu vou dar alguns avisos aqui que vocês sabem que aqui funciona o hospital espiritual também, né? Então, nas quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós distribuímos as fichas. Nos domingos de 15 em 15 dias, o próximo domingo será dia 30 de junho, né, às 8 horas da manhã. Temos também o estudo do Livro dos Espíritos, que é na quarta-feira, às 20 horas. Temos as palestras na quinta-feira, que também começa às 20 horas. E temos a campanha do quilo, que é uma vez por mês, dia de sábado. Então, nesse momento, quero agradecer a todos a presença e vamos agradecer a Deus esse momento, né, de aprendizado. Vamos fechar nossos olhos, unir nosso coração e nosso pensamento a Deus. Deus Pai de infinita bondade, eu te agradeço imensamente por esse aprendizado de hoje. Que possamos seguir, que possamos refletir em cada palavra dita aqui. Nós te agradecemos pelo amor que tem nos oferecido, pelas provas e expiações, para que a gente possa evoluir nesse aprendizado, nessas experiências, nessa encarnação atual. Assim seja.